Olha, se o presidente Bolsonaro sobreviver politicamente até 2022, ele vai enfrentar na campanha à reeleição um adversário duro de roer, ele próprio. Os rivais do Bolsonaro não vão precisar fazer muita coisa além de confrontá-lo com as suas próprias declarações. Nessa crise do coronavírus, o presidente diz um absurdo atrás do outro. Essa penúltima declaração, gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide são os governadores, nem é a mais grave, é apenas mais uma tentativa canhestra do presidente de terceirizar responsabilidades, uma responsabilidade que, aliás, é intransferível. Mas há coisas piores. Eu tomei nota de algumas coisas aqui no tablet, de coisas que o presidente disse nos últimos 45 dias. No início de março, lá numa viagem aos Estados Unidos, o Bolsonaro disse que tinha uma fantasia no noticiário, tinha mais fantasia, muita fantasia no noticiário sobre o coronavírus. Ele voltou para o Brasil trazendo na comitiva dele mais de 20 infectados. No dia 15 de março, o presidente participou de uma manifestação em Brasília, confraternizou lá com apoiadores. 2 dias depois, 17 de março, morria a primeira vítima do coronavírus. Isso foi há 44 dias. O Bolsonaro disse que o vírus trouxe uma certa histeria. 3 dias depois, já havia 11 mortos. O presidente disse depois que ele levou a facada, não vai ser mais uma gripezinha que vai derrubá-lo. Dali a 4 dias, em 24 de março, o presidente de uma cadeia nacional de rádio e TV declarou que, graças ao seu histórico de atleta, caso ele fosse contaminado, ele não teria senão uma gripezinha, um resfriadozinho. Dali a 2 dias, o Bolsonaro comentou que fez uns comentários sobre o avanço da doença lá nos Estados Unidos. Aí ele disse que é diferente no Brasil, porque o brasileiro não pega nada, porque você vê o cara pulando no esgoto e não acontece nada com ele. A 29 de março, o presidente vai passear na periferia de Brasília. Na volta, ele diz que é preciso enfrentar o vírus como homem, não como moleque. Quando havia mais de 5 mil mortos, o Bolsonaro disse, e daí? Dias antes, quando perguntaram para ele sobre mortos, o presidente atalhou o repórter e disse, eu não sou coveiro. Eu disse mais cedo lá no Jornal da Manhã que está faltando ao Bolsonaro, nessa crise, a sensibilidade de um coveiro. Porque a cova é uma espécie de lição de vida. Ninguém precisa mais do que isso, um buraco com terra do lado para jogar em cima, para perceber que a cova é a vida reduzida à sua essência, que é a noção de finitude. Hoje os cadáveres já são contados aí em 6 mil. Esse número vai crescer muito. E o convívio com os cadáveres dá aos coveiros uma visão estratégica que falta a personagens como o Bolsonaro. Ao contrário do que imagina, o presidente vai ser cobrado lá na frente por sua falta de responsabilidade nessa crise e de sensibilidade. O candidato Bolsonaro está cavando a sua própria cova eleitoral.